A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui numa manhã de sábado para a gravação de mais um Adcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E estamos gravando hoje aqui o episódio da Escola Dominical falando sobre a lição dos jovens do terceiro trimestre deste ano de 2023. E para isso estou aqui na mesa com meu amigo Felipe Evaristo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes e assistentes. Existe essa palavra? Que não é da TV? Não, é... Ah, a pessoa pode estar no YouTube, mas tá bom. E posso apresentar o convidado? Opa! Vou apresentar o convidado hoje. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas o que eu já falei para ele é que se ele fizer minha irmã feliz, já tá muito bem. É o meu excelentíssimo cunhado, Diego Luzia Góes. Chique. Esse sobrenome é chique, hein? É um dos professores lá da lição dos jovens, junto com o Miguel, que hoje a gente vai debater aí sobre a lição dos jovens da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. Diego. Eu acho, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, depende do horário, né? Eu acho que isso é muito amor, Miguel. Amor de família. Isso é relativo, né? Quero agradecer já a abertura desse espaço aqui e pela oportunidade de a gente poder compartilhar, então, dessa lição. E eu tenho certeza que vai ser um tempo aí de reflexão, de crescimento, de troca de ideia, de experiência. E vai ser bênção para nós e para quem está nos assistindo aí. Bênção de Deus. Então, nós estamos aqui para falar sobre a lição dos jovens desse terceiro trimestre de 2023, que fala, o tema está aqui na televisão, sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então, essa lição são 3 lições que vão falar aqui, vão ter como base dessas lições sobre esse tema da firmeza do ensino, mas também do caráter do cristão, baseado nas cartas pastorais de Paulo. E meu amigo Diego Góes, escritor de livros, né? Inclusive precisamos atualizar e gravar um podcast para tratar aqui das suas obras, né? Mais um, né? Que já fizemos o primeiro, eu acho, né? Não. A primeira vez do Diego aqui, a primeira vez. É porque a gente já marcou e deu alguma situação na agenda que... É a minha estreia aqui. É a tua estreia. Mas o Diego já tem 2 obras publicadas, né? Que é o... Um conto, Reflexão de um Sábio Mestre. E o outro que é um devocional com Jesus na Escola da Dor. Com Jesus na Escola da Dor. Mas eu tô ligado que já tem um terceiro aí na forma, não tem? Estamos trabalhando. Então a gente tem que gravar pelo menos um aí para falar sobre esses 2 livros. O primeiro eu já li naquela nossa viagem que a gente fez, muito bom. O segundo a minha esposa já leu e eu estou terminando a primeira metade do segundo capítulo. Mas enfim. Se tu não parou de ler ainda, eu confesso que eu estou, acho que uns 10 dias que eu não pego ele na mão. Mas é por causa que as circunstâncias da vida, outros compromissos, mas eu tenho que retornar à leitura, que por enquanto está sendo muito boa. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. Hoje nós vamos falar aqui sobre a lição de jovens aqui da Escola Dominical. E, Diego, para nós fazer um panorama aqui para os nossos professores, para os nossos telespectadores que vão acompanhar esse episódio, o que tu pode nos informar aqui como uma introdução aqui dessa lição? Primeira coisa que eu tenho a dizer é que essa é uma carta apaixonante. Por que eu digo isso? Porque lendo a carta de 1ª e 2ª Timóteo, também ali pegando uma extensão de Tito, eu vejo que o ponto focal dessa carta, sobretudo, embora Paulo está ensinando ali sobre doutrina, sobre tudo isso, mas Paulo, em linhas gerais, ele nos chama para o discipulado. Porque se a gente pegar Timóteo ali, Paulo vai caminhar com ele por um bom tempo. Ele foi meio que comissionado por Paulo ali. Alguns sugerem que na primeira viagem missionária de Paulo. E depois ele vem caminhando com Paulo. E aí Paulo vem de mãos dadas com ele, trabalhando, preparando, ensinando. E o ponto alto desse discipulado foi quando Paulo manda ele à igreja de Éfeso para pastorear a igreja. E o que eu aprendo com isso? Que o discipulado é um caminhar.
que a gente pega alguém novo na fé e vai moldando ele, preparando até o dia que ele gere fruto. A gente cuida de alguém até o dia que essa pessoa que foi cuidado também possa cuidar. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção nessa carta, assim, porque Paulo está preparando pastores. E que coisa linda é tu aprender com alguém que foi um dos melhores. Que coisa linda é tu aprender com o apóstolo Paulo. Um homem de prisão, um homem que sofreu o evangelho. E tem um detalhe que Paulo vai ensinar para Timóteo, e ele diz que a gente não que a gente deve servir a Deus e a nossa fé não pode ser fingida. Em outras passagens, em outro livro, ele vai dizer que o amor seja não fingido, e aqui ele vai dizer que a fé não seja fingida. Então, Paulo está tentando dizer para Timóteo, olha, Timóteo, é o seguinte, a vida de fé não é fácil, ela não é teatral, ela não é cênica. Tu vai entrar no palco e vai viver a realidade do Evangelho. Não pode ser fingido. Tu vai ter que doar por inteiro. Tu vai ter que ser completo. E aí Paulo vai dizer para Timóteo que ele tem que ser nada mais e nada menos do que o padrão dos fiéis. E aí eu fico... Tu que é um construtor, quando o mestre de obra ali vai assentar o tijolo, o que ele faz? Ele põe o primeiro tijolo, ele traz uma linha mestra e todos os outros tijolos têm que acompanhar aquele primeiro. Se o primeiro tijolo estiver errado, todos os outros também vão vir errado. A pedra angular. A pedra angular. Então é mais ou menos que Paulo está dizendo para olha, Timóteo, seja padrão, tenha as medidas que um ministro de Deus deve ter, tenha o formato que um homem de Deus deve ter, e assim tu vai salvar a ti e aos teus ouvintes. E as pessoas vão te seguindo e vão viver um evangelho pleno, seguro, ortodoxo, não fingido, um evangelho real, verdadeiro, aquele que a gente aprendeu do Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo estava passando por alguma dificuldade aqui, porque tinham muitos falsos ensinos, e aí ele entendeu até, inclusive, quando começa a escrever a carta, a necessidade de defender o apostolado dele. Porque ele, na introdução da carta ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Tamanha era a dificuldade que estava tendo na igreja, que ele, quando escreveu para Timóteo, ele teve que se identificar como um apóstolo do Senhor, porque tinham falsos mestres. Então, essa é a grande lição assim, que eu vejo inicial dessa carta e dessa lição. A gente encontrar um modelo, a gente encontrar o padrão, para que a gente possa seguir e ser referência para os outros. Né? Vou pedir só para falar um pouquinho mais, puxar o microfone um pouquinho mais próximo. Então, eu acho que a introdução do Diego foi perfeita, como uma introdução às cartas de Paulo, pastorais. Não sei se está saindo esse barulhinho na gravação. Na frente aqui de onde está gravando está tendo uma construção, estão demolindo uma casa e está vindo um barulhinho. Mas sigamos. Então, as cartas pastorais de Paulo é as duas cartas a Timóteo e a carta para Tito, né? É basicamente de ensino e de direção e de padronizando algumas questões, né? E aqui, na sequência das lições, como o Diego falou, já vai ter a introdução da carta de Paulo a Timóteo. Depois a lição vai seguir com o problema dos falsos mestres, também foi uma coisa que tu já mencionou. Introduções a respeito da oração, instruções para as mulheres, instruções para os pastores, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos, instruções sobre o comportamento na igreja, respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas, conselhos de Paulo para Timóteo, segunda carta a Timóteo, seja firme, que é o tema central do título da lição, venha depressa e organizar a igreja em Creta. Então, são as 13 lições que nós vamos tratar nesse trimestre na classe dos jovens. Quando eu vou falar assim, vou conversar sobre as cartas de Paulo a Timóteo, eu vejo já Paulo, assim, dentro do contexto, né? A gente tem que sempre trabalhar com um pouco em cima do contexto, da realidade que eles viviam e tudo mais. Então, a gente pega Paulo já num momento um pouquinho mais avançado da sua vida.
certo? Um pouco mais experiente. A gente pega Paulo já com algumas prisões nas costas, já passou por alguns perrengues, e a gente percebe um Paulo um pouco mais manso, se a gente pode colocar assim, que Paulo era um personagem muito enérgico, né? E quando se tratava de defender a fé, defender as doutrinas bíblicas, e principalmente esse combate contra os falsos mestres, que é o tema da lição número 2, ele era muito enérgico. E eu lembro de uma lição que eu dei para os jovens um tempo atrás, que falava sobre questões de correção na igreja. E aí eu estava estudando ali Paulo, tratando sobre isso, e Paulo manda falar que quando a pessoa realmente não quer saber, tu tenta, vai uma, vai duas, vai com dois, vai com três, leva para a igreja, ora, e tenta uma reconciliação com aquela pessoa, e aquela pessoa não quer saber, Paulo chama esses camaradas de cachorro. Então, assim, ele era um cara muito, muito, muito enérgico, né, nas suas palavras e nos seus posicionamentos. Mas a gente pega Paulo aqui nas cartas pastorais um pouco mais calmo, sereno, tranquilo. Eu estou olhando aqui na Bíblia, faço um paralelo muito, muito legal de como a gente vai amadurecendo na fé, né? Mesmo sendo apóstolo Paulo. Porque a gente observa Paulo falando ali na segunda carta, já no final da carreira, preso ali em Roma, já na antessala da morte, como alguns dizem. E aí ele lembra de chamar João Marcos. Aquele que ele rejeitou, né? Aquele que ele rejeitou. Outro novato na fé. Então... Não mais tão novato, né? Mas que ele tinha rejeitado no começo que foi o motivo não de briga, né? Eles falam, mas enfim, de separação dele e de Barnabé, né? Teve um sabor ali. Né? Um sabor por causa justamente de Marcos. Ele achava que Marcos atrasava as viagens, e aí Barnabé quis ficar com Marcos, eles dividiram, cada um seguiu o seu caminho, né? Mas eu acho isso lindo, sabia? Eu também acho, porque por mais que tu seja um líder, o líder também erra, né? E sempre dá tempo de tu voltar atrás. E a forma como ele faz isso, né? Me traga João Marcos, porque é útil. E ele é muito útil. E ele faz uma colocação, essa colocação é muito rica, porque ele pensa assim, talvez para mim não fosse a pessoa ideal, mas para o ministério ele é. Porque não é como eu olho, é como Deus olha. Então, sempre que Deus chama alguém para o ministério, quem sou eu para dizer que aquela pessoa pode ou não pode servir a obra de Deus? Que vem a questão do caráter santo das cartas pastorais, porque pega uma situação, principalmente Paulo, que era um dos maiores líderes do cristianismo na sua época, e ele pega de uma situação no passado onde ele tinha, de certa forma, tomado uma atitude enérgica, e aqui a gente não vai estar no mérito se ele tinha respaldo para fazer aquilo ou não, mas o ponto é que no fim ele olha para essa mesma pessoa e fala assim, rapaz, você é muito útil no ministério. Sim. Então, assim, se há alguma coisa que é importante, no próprio ensino de Paulo, até quando ele vai falar sobre a ceia, sobre como tem que ser o relacionamento dos irmãos na ceia, cara, não podemos deixar ponta solta. A gente não pode partir para a eternidade deixando ponta solta aqui. Então, e eu vejo assim Paulo dizendo com isso, não sei se ficou alguma rusga, se ficou algum mau sentimento, alguma coisa daquela época, mas eu quero te dizer que tu é útil no ministério. Se tu puder vir para cá, para mim vai ser... E curioso... Traz para os jovens hoje, né? Às vezes tem esse sentimento, assim, de inutilidade para o ministério, mas que não existe isso. E é curioso que Paulo está partindo, né? Tá quase... Tá na finaleira. E aí é como se ele dissesse, é bem o que tu está dizendo, é como se ele pensasse assim, eu tenho que deixar tudo redondo antes de ir. Então, fica uma lição aqui para quem está nos assistindo, que sempre é tempo de corrigir. Então, se tu precisa corrigir alguma coisa com alguém aí, aproveita, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o interessante é que, tá certo que ele era ainda um jovem, né, Marcos, nesse episódio da situação, só que é engraçado, pelo menos a Bíblia não relata, né, de Marcos ter se levantado, de querer argumentar e tudo mais. Quem toma as dores dele, a gente pode colocar assim, foi Barnabé, né, que era mais experiente. Mas, enfim, quer falar alguma coisa? Enfim, mas para a gente ir dando continuidade aqui,
Uma outra característica que eu vejo assim da carta as cartas pastorais de Paulo é que ele foca muito na questão da doutrina bíblica e do combate contra falsos ensinamentos. E quando eu olho assim, essa capa, assim, uma âncora, né, uma âncora fincada na terra, é justamente isso que uma doutrina bíblica verdadeira faz na vida do cristão, né? Porque isso te dá uma base, ele te dá uma sustentação que o barco está lá em cima e pode vir uma tempestade, pode vir uma maré e ela quer te arrastar, ela quer te levar, só que essa âncora está bem firmada lá embaixo na terra e o barco fica firme, o barco não sai, né? Fica firme e constante, né? E aí eu vejo isso que é a função das doutrinas bíblicas, do bom ensino da palavra de Deus. E Paulo é uma coisa que ele faz isso em todas as suas cartas, ele está combatendo algum ensinamento errado, mas nas cartas pastorais, até quando ele faz aquela famosa lista do obreiro, né? Quando ele vai relacionar ali com as características de um bom obreiro, tu vai pegar ali aquela relação, tu vê coisas que trazem base, que trazem sustentação, que trazem firmeza para a obra. É a âncora. A âncora do cristão precisa ser a palavra de Deus e precisa ser a prática da palavra de Deus e justamente o nosso testemunho. Porque senão vão vir as marés, vão vir as dificuldades e se a gente não estiver bem embasado ali, né, a gente vai acabar capingando, vai acabar sendo arrastado. Né? É a firmeza que a âncora vai te dar. Exatamente. Eu li um pensamento de um teólogo um tempo atrás e ele falou uma coisa que eu guardei para minha vida. Ele disse assim que a gente, às vezes, não cuida das pequenas coisas, dos pequenos detalhes. Porque o que mais... Ele usou essa expressão, né? Os animais que mais matam não são os elefantes, mas são os insetos. E, às vezes, a gente olha assim, o inseto é tão pequenininho, uma coisa tão simples, e é ali que está o problema. Então, na doutrina bíblica também é isso. Às vezes, a gente discute na igreja coisas que têm uma dimensão tão grande, ou são tão populares, mas tem ensinos pequenos, desvios pequenos, que levam a igreja para longe da verdade, que matam a igreja, que são erva daninha, e a gente acaba não se atentando. Então... Isso aí tá no coração do cristão, né? A gente até estava falando, a gente gravou aqui antes dessa gravação, a lição dos adultos, e a gente tratou sobre isso. Eu costumo dizer que a nossa vida, eu trabalho com construção civil, é um bloco de concreto. É um bloco de concreto grande, concreto forte e tal. E Satanás, ele vem devagarinho e vai arrancando lasquinhas do nosso alicerce. Aí daqui a pouco a gente não vai percebendo isso, porque nós somos um bloco de concreto. Então, firme, forte. E ele vai tirando pedacinho em pedacinho, devagarinho, quebrando devagarinho. Daqui a pouco cai. E quando cai, a gente fala assim, poxa, por que caiu? Cara, tem sido destruído devagarinho, tu não tá percebendo, né? Tem o início. E a lição, Paulo vai dar uma série de instruções, né? Que é desde a lição número 3 até a 5 ali, fala instruções da oração para as mulheres e para os pastores. E como uma carta pastoral, né? Pastoral de cuidado, então a gente vê aqui na lição 3, 4 e 5, instruções sobre oração, a respeito de oração, sobre o comportamento das mulheres e o comportamento do pastor. Isso aqui é algo, cara, importante, porque às vezes a gente acha que a função do pastor ele é único exclusivamente a pregação do que é o cerne do evangelho, sobre falar sobre salvação, sobre Jesus, não sei o quê. Mas quando a gente entra vai entrando enfiando ali o bisturi, quando a gente já fala do comportamento, não só das mulheres, mas também dos homens, e nós no dia a dia, sobre práticas que nós temos, e nós falamos, isso aqui tá errado. Temos que corrigir isso aqui. Tal. Porque é a função do pastor, né? Se a gente for fazer a correlação como é feito lá, o salmista faz no Salmo 23, do pastor com o pastor de ovelhas, cara, a função do pastor de ovelhas não é só ficar olhando as ovelhas, levar elas para comer nos verdes passos, ou somente levar elas para beber água no rio de água tranquila, mas também defender ela dos lobos,
também pegar ela com um tacalã muito grande, que se não for podado, ela acaba sofrendo e até morre. Ele tem que vir podar. Machucar, cuidar do machucado. Então, é muito legal que o pastor de ovelhas, a gente sempre vê que a ponta da vara dele, o bordão tem uma curva, né? Aquela curva ele botava assim entre as patas e puxava lá para cá, resgatava. Então, assim, tudo tem um porquê. E a função do pastor também é pegar ali e corrigir, né? Então, isso... E essa lição, pelo menos nessas 3 mais específicas aqui, ela vai trazer... Ele coloca como instruções, mas instruções no sentido de correção, de direção, né? Isso que tu está falando é tão curioso, porque Paulo não apenas fundou a igreja. Ele não tinha apenas a preocupação de ser o plantador de igreja. Não é só abrir a igreja. Aqui eu vou estabelecer uma igreja. Não, ele dava a manutenção, o cuidado, o zelo pastoral. Quantas vezes ele queria estar na igreja, não podia, e ele escrevia. Em situações que ele mandava representantes, pessoas da confiança dele, para que não chegasse nada desvirtuado lá na ponta, que não houvesse nenhum erro, nenhum engano, nenhuma mácula, que o ensino fosse cristalino, puro, verdadeiro. Então, a preocupação, o zelo que Paulo tinha pela igreja é uma coisa que nos inspira, assim, né? E fazendo só um paralelo com a nossa realidade, assim, como a instrução, e aí a gente trazer para a escola dominical, assim, como essa lição é dos jovens e eu sou um jovem e ouvinte, porque às vezes o jovem ele tem o quê do rebelde e não quer ouvir uma instrução, ou às vezes não quer ouvir alguma coisa ao contrário do que ele pensa. E aí Timóteo era um jovem também, ele estava ouvindo aquilo, ele estava sendo instruído. E as instruções para a gente é importante, né? Vou falar agora como um jovem, a gente precisa estar ali ouvindo as instruções. E o pastor, ele está ali para isso. Muitas vezes a gente não dá não entende e não dá esse crédito pastoral de procurar o pastor ou às vezes o teu líder de pedir uma instrução. E acho que a lição ela vai ser legal por isso. Para nos ensinar como jovens que existe sim uma pessoa, nesse contexto era Paulo, naquele momento, para nos ensinar alguma coisa que às vezes nós estamos falhando. E para os pastores, para as mulheres, e aí a gente vai contextualizar hoje, vou lá com o nosso contexto feminino, talvez as mulheres hoje não vão entender o que ele queria falar lá. E a lição vai ser bom para trazer para as meninas, para as jovens. Contextualizar o porquê daquele momento e o porquê, agora, como fazer hoje, como ser uma mulher, uma jovem bem pastoreada. Uhum. E a figura do pastor dentro da igreja, eu acho que é uma figura preciosa, assim, porque a ponto de a Bíblia dizer que Deus dá pastores para a sua igreja, né? Uhum. E o que o Felipe está falando aí é puramente o aconselhamento pastoral. Esses dias eu falei para os adolescentes, na reunião deles de quinta-feira, e aí eu estava falando uma coisa, eu estava falando para eles, sejam amigos do pastor de vocês. Porque a Bíblia diz que a vitória, ela está na multidão dos conselheiros, e que ninguém vai para uma guerra sem antes tomar conselho. Então, se tu quer ser vitorioso, toma instrução com aquele que já caminhou por onde tu ainda vai caminhar. Então, isso serve para nós também, porque às vezes a gente acha que chegou numa determinada fase da vida, de fé, que conhece a Bíblia, maduro na fé, e a gente começa a falar muito e ouvir pouco. Autodependência. Autodependência. E sempre tem a figura do pastor ali para orientar, por aqui. Então, o conselho que eu posso te dar é: tenha uma igreja, tenha um pastor, ouça o teu pastor, ande perto dele, porque ele é a pessoa que Deus botou ali para cuidar da tua vida. Amém. E eu lembrei agora de uma entrevista que o Bibo, do Bibotalk, deu pro Pedro Bial, para a Globo, né, assim, e eu achei que ele foi cirúrgico e foi usado por Deus ali. Tava ele e tava também o David Leonardo e conversando com o Pedro Bial, e o Pedro Bial traçando um paralelo do itinerante, né, do pregador itinerante e do pastor local. E ele fez uma referência assim que eu achei perfeita. Ele falou assim: o pastor local, ele é o equivalente à pessoa que faz o tratamento de esgoto da cidade. Aí parece uma comparação forte, né? Mas não é. É exatamente isso. Porque é o pastor local que fica só com a bucha, cara. O itinerante, não nada contra o itinerante, mas ele vem, prega e vai embora.
O cara que tá aqui no dia a dia, que é o que dá assistência quando um parente morre, quando dá algum problema na família, alguma situação que precisa sentar, os conselhos, quando tem alguém passando dificuldade, quando tem alguém doente no hospital, e não sei o que, é o pastor local que faz isso. É ele que trata as mazelas. O itinerante, ele vem, fica aqueles dois dias e vai embora, fica só com as coisas boas, mas é o local que fica com o rombo. Então, esse relacionamento do pastor que está aqui, um homem de Deus, que está aqui enviado por Deus para te ajudar, para te auxiliar, para te orientar, para te dar o suporte necessário, cara, esse cara ele fica com o trabalho mais difícil, é o trabalho mais árduo, né? Só um fato engraçado, assim, curioso. O pastor Fábio teve esses dias lá em casa, eu estava em casa e a gente estava conversando, assim. Pra quem não sabe, o pastor Fábio é o vice-presidente aqui na sede de Itajaí, e aí ele falou, ser pastor, ele falando se tem o testemunho dele é melhor, eu já fiz culto de ceia de manhã, velório meio-dia e casamento à noite. Então são coisas totalmente diferentes e ele tem que lidar. E aí às vezes a gente acha que... E não tem pra onde correr. O negócio tá ali e é tua função fazer, tu não tem como ficar delegando pra ninguém, é tu ou tu e tu. E tem que ir lá e fazer, entendeu? Por isso que a gente nunca pode deixar de orar pelo nosso pastor, porque é um mix de sentimentos que ele vive todo dia. É bem como o Felipe falou, tudo que ele pode viver num dia, ele vive. Ele chora, ele ri, ele brinca, ele abraça o filho, ele beija a mulher, ele enterra alguém, é tudo no mesmo dia. Então, imagina como é que esse cara vai chegar no púlpito à noite para pregar uma mensagem, como é que está o coração dele. Eu comecei na igreja, acho que com 14 anos, mais ou menos isso, e uma das maiores experiências que eu já tive foi com o pastor Antônio Donizete, hoje ele está nos Estados Unidos, foi pastor aqui em Itajaí. E aí... Eu lembro que ele fazia muito culto à tarde, assim, ele chamava de culto relâmpago. E ele tinha uma caixinha, e eu era 14 anos, eu consigo visualizar muito a cena. Assim. Ele tinha uma caixinha, e ele tinha na caixinha um potinho onde ele levava o pão, tinha outro potinho onde ele levava o vinho, e ele ia na casa de uma irmã levar a ceia. E aí ele tinha um objeto que à época eu não sabia o que era, um objeto preto, parecido com um celular. E aí ele chegava lá, servia ceia, cantava, orava e tal. E daqui a pouco ele ligava aquilo e começava a falar. Aí depois eu fui descobrir, era um gravador, e ele usava aquele gravador para não esquecer da necessidade que aquela irmã tinha. Aquela irmã geralmente tomava um remédio, acho que do coração à época, e precisava todo mês comprar. Então, para não esquecer, levava o gravador e gravava ali. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Assim. Então, do cuidado, né? O cuidado e o zelo. Então, essa também é a ferramenta de um pastor. Né? O papel, a caneta, anotar. Porque a lição 8 ali vai falar do cuidado com as viúvas. E ele tinha esse cuidado, esse zelo. Então, nesse aspecto, ele marcou muito a minha vida porque ele era um padrão. E hoje eu olho para trás assim, eu digo, como aquilo foi rico. Porque hoje a gente mudou muito as ferramentas parece que estão mudando e a gente está esquecendo de algumas. E no meu primeiro livrinho ali eu cito uma delas, que é o lenço. Qual é a ferramenta de um pastor? O pastor leva para o culto a Bíblia, leva a harpa, mas o pastor também leva o lenço. A gente já percebeu que a gente não tem mais lenço no culto? Talvez porque o nosso coração já não esteja mais tão quebrantado. Isso foi uma ferramenta que a geração passada usou. A nossa geração já não está usando. Então, é um alerta a nós, assim, né? Enquanto jovens, enquanto discípulo, enquanto alguém que olha para o seu pastor e aprende, né? A gente consiga resgatar aí algumas ferramentas que eles usaram e usaram por muito tempo e eles trouxeram a igreja até aqui, né? Sim, e assim, a lição, ela vai trazer como subtítulo o ensino sadio e o caráter santo. Então, assim, eu acho interessante o cuidado do... Deixa eu ver quem foi que comentou essa lição que eu não anotei aqui. Quem que foi o comentarista da lição? Onde é que está o nome dele? Não está. Acho que fica aqui na... Pois é, geralmente fica aqui. Aqui na... Meu Deus. Enfim, não estou achando aqui agora. Mas, assim, o cuidado dele de colocar assim, ó, o ensino sadio. Silas Queiroz, comentarista. Silas Queiroz?
O ensino sadio. E o ensino, isso aqui parece, não pode passar desapercebido, que ensino sadio é algo extremamente importante. E não é algo que possa, não, sadio. Não, o que é o sadio? Sabe? O ensino sadio, esse é o ensino verdadeiro. O ensino sem deturpar a palavra de Deus. O ensino que não usa a palavra de Deus de forma enviesada para benefício próprio, para criar uma questão hierárquica por hierárquica. Eu lembro uma frase que o pastor Adão fala com frequência, diz assim: eu estou aqui para servir vocês. Não é o contrário. Não é para que vocês me sirvam. Né? Eu sou o pastor, ele é o pastor da igreja, é a referência que nós temos aqui em Itajaí, é o líder que Deus nos deu para nos guiar nesse período, só que ele entende o seguinte: eu estou aqui para servir a igreja, não para vocês me servirem, sabe? Então isso é muito interessante, porque o ensino sadio que Paulo orienta Timóteo e Tito nas suas cartas, de como proceder, de como ser, de como ensinar, da importância do ensino, da importância do testemunho. Então, isso tudo a gente vai aprender aqui na lição, essas características que são extremamente importantes. Não só para a vida do pastor, mas como a vida do cristão, da né? comunidade como um todo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar a razão da nossa fé. Uhum. Sabe explicar a razão da vossa fé. Por que eu comentava isso com os jovens numa escola dominical e eu perguntava para eles: por que vocês são cristãos? E John Stott ele vai responder essa pergunta e ele vai dizer assim: eu sou cristão porque o cristianismo é a verdade. Então, se isso para nós é uma verdade, a gente, primeiro, não tem que ter vergonha dela. Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que saiu amanhã. Se a gente pegar essa lição bíblica aqui, essa carta foi escrita no ano 64 da era cristã. Uhum. Hoje ela ainda é atual. Parece que o problema daquela igreja é o problema da igreja hoje. É cíclico, né? Tudo foi se modificando, mas ela permanece ainda... Então, os mesmos problemas que tinham lá, hoje a gente tem aqui, talvez com a roupagem um pouco diferente, mas o pano de fundo, o esqueleto, é o mesmo. Uhum. Então, a gente tem que, enquanto jovem, a gente tem que estar preparado, a gente tem que conhecer e tem que saber da razão da nossa fé para esse mundo. Porque se a igreja não tem a resposta que o mundo precisa, quem é que vai ter? E é interessante que ele continua, que é o ensino sadio e caráter santo. Que aí quem já teve a oportunidade de ler, todos tiveram, mas quem já leu as cartas de Timóteo, tu vai perceber que a direção que Paulo vai dando para Timóteo, para Tito, nas suas cartas, além da questão dos conselhos de prática pastoral, ele vai dar também um norte e um padrão bíblico de como deve ser o caráter, não só do pastor e do líder, mas também o caráter do cristão, que é um caráter santo. Sim. De uma vida em busca da santificação. Né? E não é viver... E isso está ficando relacionado com o podcast que a gente gravou da lição dos adultos. Não é só ter cuidado e não deixar que ocorra uma relativização das coisas, né? do dia a dia do crente, uma relativização de pecados, uma relativização das práticas do nosso dia a dia, e pelo contrário, nós temos que botar uma luz sobre tudo isso, uma luz bíblica sobre tudo isso, para ver se estão passando pelo crivo da palavra de Deus, que é o ensino sadio, para transformar um caráter santo, para que a gente tenha uma vida de acordo com a palavra. Né? E para o jovem, né? Acho que para qualquer idade, mas a gente vai falar como para o jovem, é desafiador, porque é muitas fontes de informação. Foi o que tu falou assim, acessos, que todo mundo leu. A gente espera que todo mundo tenha lido, mas às vezes leu e aí está lendo outras coisas que não convergem e não conversam, e aí às vezes o jovem fica nesse impasse, e aí é onde entra a questão do pastor e tudo mais. Então, o jovem é bombardeado. Então, se ele não tem, né, uma base ou ele não tem onde ir buscar as respostas, é muito difícil manter o ensino sadio. É quase impossível manter um caráter santo. E o Diego falou uma coisa interessante sobre... Tu fez uma pergunta, né? Que razão da nossa fé. Por que eu sou cristão?
Então, eu preguei recentemente na sede, no culto quinta-feira, eu falei assim, sobre aquele final de Marcos, né? Marcos 16, 15. Todo aquele que crê e se for batizado será salvo. Eu disse, tá, mas crê no quê? No evangelho? Que evangelho? Eu fiz uma série de questionamentos sobre isso, pra gente refletir sobre isso. Mas porque, recentemente, até comentei isso eu ministrei uma aula na Escola Dominical no Lar Brasileiro, sobre os jovens, nessa lição desse segundo trimestre, e eu falei com eles assim, aconteceu um episódio de uma influencer aí, não sei como é que, acho que é influencer que se chama, que tem um monte de seguidor no Instagram, e ela falando, alguém perguntou para ela sobre o que tu acha sobre bater nos filhos, educar os filhos com vara, não sei o que, tal. Cara, e aí ela fez uma série de... Me encaminharam aquilo ali para eu assistir, me perguntando sobre. E uma série, assim, de uma sequência de várias histórias falando sobre aquilo. Porque ela leu alguém, que aí ela foi pesquisar a palavra no original, no hebraico, e a palavra era usada também em outros contextos. Ela fez uma miscelância. E no final, sabe o que ela falou? Eu não bato no meu filho, e é o seguinte, a palavra de Deus diz, a verdade liberta, não sei o quê. Ela fez uma miscelância de um assunto que ela não tem... Tu percebe até pela vida dela, e aí a gente... tu tá julgando. A Bíblia não condena. Até tem um corte muito legal daquele Nicolas Ferreira que ele fala. Sabe, a Bíblia não condena o julgamento. A Bíblia condena, quem condena temos que julgar, quer dizer, julgar segundo a reta justiça de Deus. Eu não posso ser hipócrita no meu julgamento. Mas pessoas que às vezes não dão nem testemunho de cristão com a sua vida... Que aí vem o problema da relativização das coisas, né? Querendo pegar, e aí ela tá com milhares de seguidores na rede social dela, ensinando uma coisa errada da Bíblia. É curioso porque as pessoas legislam em causa própria. Exatamente. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quem está sendo condenado somos nós, não Deus. Sim. Então, a gente tem que partir do princípio que a Bíblia é a verdade e de que nós somos errados. O perdido éramos nós e não ele. Exatamente. Então a gente precisa chegar na Bíblia com humildade. Exato. Só que qual é o problema? Por que é legal do ensino sadio? Porque tu pega uma pessoa como essa, que fez essa situação. Ela, primeiro, está influenciando uma série de pessoas que não também estão perdidas neste mundo, porque, desculpa, mas se tu pede informação, se a pessoa que mandou essa pergunta para ela é cristã, você tá fazendo errado, querido. Você, na sua igreja que você congrega, se você for cristão, você tem pastor, você tem liderança. Você não tem que perguntar para uma influencer de rede social que fica falando sobre maquiagem de cabelo, sobre coisa de Bíblia. Mas é o falso mestre. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estariam com coceira no ouvido. É complicado. Aí o que ela diz está certo e o que o pastor da igreja dela diz está errado. Mas tu acendeu uma luz aqui, desculpa te interromper, tu acendeu uma luz aqui interessante para o ensino dentro de casa. Porque a gente está falando justamente de quem? De Timóteo. Uhum. E quem que ensinou Timóteo? Sua mãe e sua avó. Sua mãe e sua avó. Então, a importância do ensino dentro de casa. A importância do ensino na tenridade. E aqui nós estamos falando de escola bíblica dominical, se tem algum pai, alguma mãe que está aqui nos assistindo, não mande teu filho para a escola dominical apenas. Vá com ele, seja o exemplo. Pega a Bíblia, ensina em casa, faça oração, que os teus filhos vejam que tu tem uma conduta cristã. Que os teus filhos vejam que tu seja um exemplo de homem de Deus e de mulher de Deus. Faz a tua parte. E aí depois, como eu fico imaginando a alegria da mãe de Timóteo e da avó dela... Lendo uma carta dessa, né? E vendo que o filho dela se tornou um pastor. Uhum. Né? Que aquela orientação da tenridade deu certo. E que nada mais e nada menos que o apóstolo Paulo foi o professor dele. Não, e que elas ficaram marcadas na história do cristianismo como mulheres de Deus que são exemplos de como a gente educar os filhos em casa, não terceirizar, né? Eu entendo assim, logicamente, um ensino mais profundo, um assunto um pouco mais complexo, não vai estar, às vezes os pais não têm condições de explicar uma complexidade de um assunto. E está tudo bem. E o problema não está aí. Eu não quero que você pegue seu filho e explique perfeitamente ou de uma forma detalhada sei lá, uma doutrina soteriológica ou por que uma vertente da outra vertente. A questão não é essa. Mas aquilo que é essencial
do cristianismo, o cerne do evangelho, os pontos principais da fé. Isso todo crente tem que saber e tem que estar apto para ensinar os seus filhos, né? Então, assim, e principalmente se é um ponto que você não tem condições ou que você não se acha seguro de externar alguma opinião ou até o ensinamento, faz parte da humildade e do caráter santo, porque a honestidade intelectual faz parte de um caráter santo, da humildade de dizer, eu não tenho condições de falar sobre isso. Então, eu não tenho conhecimento suficiente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te direcionar para o pastor, eu vou te direcionar para o líder tal, para o presbítero tal, que ele vai conseguir nos dar uma direção, vai conseguir transmitir. Até tu sabe, mas tu não tem, às vezes, sabedoria de externar, de expressar aquela doutrina, aquele ensinamento. Isso faz parte de um caráter santo. Faz parte de uma honestidade, tu fala assim, rapaz, não adianta eu ficar aqui dando voltas e eu vou te confundir mais do que te ensinar. Isso é um detalhe curioso, porque se olhar lá em Provérbios 31, uma das características da mulher virtuosa, a Bíblia vai dizer que ela abre a boca com sabedoria e ensina com amor. Essa era Lloyd e Eunice, mãe e vó de Timóteo. Ensina com amor e não tinha uma faculdade teológica? Não sei, não tinha um preparo teológico. Mas eram sinceras naquilo que faziam. Eram verdadeiras e sinceras. Como foi o início da nossa igreja? Pra gente, precisamos caminhar para o final, mas o início da Assembleia de Deus no Brasil, então foi diferente aqui em Santa Catarina, foi de pessoas muito humildes, que não tinham um conhecimento teológico muito profundo, mas eram pessoas de muita intimidade com Deus e sinceras no que faziam. Um homem e uma mulher de Deus, com coração verdadeiro, sincero, com pureza e com humildade diante de uma Bíblia aberta, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito a ensinar para eles. Amém. É isso? É isso. Fica aí o convite para os jovens, né? Eu já tive uma aula aqui. Eu, quando não estou envolvido na aula, eu participo dos jovens, por isso que até tenho a lição. Mais ansioso ainda, assim, porque Timóteo, para qualquer jovem, ele tem que ser um exemplo de que... E testemunho próprio, a gente não se acha capaz. E aí Paulo vai, não, tu é capaz, então vamos pegar ali os ensinamentos de Paulo para nós e mostrar que nós temos capacidade de fazer. E ele encoraja Timóteo, não deixa que eles usem a tua mocidade para te subjugar, né? E ele vai dizer, não despreza o dom que existe um todo dom. mundo tem um dom para Deus, né? E aí vai ser legal, assim. Vai jovens, ser bênção, vai ser participem, bênção de Deus. é legal, eu sei, eu também, todos nós aqui, né, o Miguel e a gente não tem muita diferença de idade, e o Diego, eles dizem, mas porque domingo de manhã é o único dia que eu tenho para ficar, mas com certeza o aprendizado, esse ensino sadio que a gente tem e as trocas que a gente tem lá na IBD fazem o nosso caráter mudar e a gente aprender muito mais sobre Deus, assim, não tem. Eu vou deixar esse convite assim mais como jovem, externalizado para os jovens, porque a EBD realmente é muito boa para a gente aprender. E eu vejo que lá, às vezes, a gente tem um problema que é muito resolvido ali, muitos questionamentos, assim, que o professor está ali e a gente consegue tirar um pouco do peso do pastor, porque está ali para... A gente tem que pensar no pastor também, já né? vou dizer, né? Se for no dia que eu estiver dando aula e não souber, eu vou dizer que eu não sei, né? Não, é isso aí, tem... Mas tem os caras que levam umas dúvidas lá que... Deixa nós na onça. Mas nós nunca sabemos tudo. Assim, aquela velha máxima de que a gente só sabe a gota, falta todo o oceano. É isso aí. Então, perfeito. Mas é legal. Diegão, considerações finais aí pra gente encerrar? Só tenho a agradecer, estender o convite aí a vocês para participar da Escola Dominical. Como a gente já falou aqui, nós não sabemos tudo, a gente às vezes aprende mais do que ensina. Lá é um espaço para a gente tirar dúvida, levar a dúvida também. A gente trocar figurinha lá, aprender, crescer junto e completar a carreira, chegar à maturidade cristã, desenvolver. E Escola Dominical é bênção. Desde criança eu fui, recomendo, e o pouquinho que eu sei de cristianismo, de fé, eu aprendi ali. Eu sempre digo que o cristianismo é a religião da palavra, porque Deus se revelou a nós principalmente por sua palavra, né? Ele deixou um livro, ele deixou um texto, e é esse texto, é esse livro que a gente precisa se aprofundar, mergulhar, e como diria o Alan Brizotti, esse é o único oceano que a gente pode mergulhar sem saber nadar. Então vamos lá que a gente não vai se afogar, a gente vai
nadar de braçada junto. Ah, isso aí. Rapaz, jogou lá pra cima. Aquele meu cunhado, meu cunhado. Escritor, né? É outro nível, é poético o negócio. Meu amigo, obrigado pela tua disponibilidade. Tamo Deus junto. te abençoe, tamo junto. Ele vai voltar, né? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vai voltar. Vai Vamos voltar gravar outro. sobre os livros temos que marcar. E já marcou, mas acabou tem não, né? outras histórias curiosas, tipo viagem missionária Não, e tem tal. assunto aí Tem pra uns um 4 poço, podcasts. tem um poço grande Vamos aí, fazer tá? uma série só com o Diego. Dá pra fazer, tá? Não é agora, não é porque é meu cunhado, mas dá pra fazer. Assim. Dá pra fazer. É isso? É isso, gente. Valeu, Então tá bom. obrigado. Meus irmãos, ficamos por aqui. Deus abençoe. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, com os jovens da sua congregação, para que eles possam ver. Fica o convite. Participe da nossa escola dominical. Acompanhe a nossa igreja nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu! Amém.